Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. O canal tem por objetivo principalmente tratar da história da filosofia. Para isso analisamos o livro de Colin Brown, em que trata do histórico de filósofos, correlacionando com a nossa fé cristã, bíblica, cristocêntrica, mostrando em que pontos há distorções e em que pontos há aproximações. Temos no canal uma série de outros playlists com inúmeros temas em torno da fé cristã e da filosofia, como, por exemplo, textos, podcasts sobre Agostinho de Hipona e, ultimamente, sobre o filósofo Herman Doivert, que é um filósofo do neocalvinismo holandês. Temos ainda no canal uma série sobre cinema e inúmeros outros podcasts de temas gerais. Então, no caso do Herman Doivert, estamos analisando aqui, tomando como guia, temos sempre essa preocupação e a metodologia do canal de trazer autores consagrados para tratarmos dos diversos temas. Então, por exemplo, no caso do Filosofia e Fé Cristã, trouxemos o livro clássico de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã. No caso do cinema, temos também um texto base, assim como em todos os outros temas. No caso do filósofo Herman Doivert, estamos analisando aqui algumas páginas do livro de Josué Reichel, chamado Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Herman Doivert, que é um excelente livro introdutório desse pensador do neocalvinismo holandês, que é muito pouco conhecido no Brasil. O meu contato com o Herman Doivert, eu já falei em outros áudios, mas se deu basicamente da seguinte forma: quando eu fazia a graduação em filosofia, eu busquei em determinado momento entrar em contato com autores que tratassem do cristianismo, sobremodo do cristianismo bíblico. Meu primeiro contato foi com o Agostinho de Hipona, ainda ali no final da Antiguidade, em que eu fiz a minha monografia de graduação e atualmente a dissertação do mestrado, no caso na questão da linguagem do demagistro. Temos aí alguns áudios também em torno do demagistro no canal. É, e dentro dessa busca foi que eu comecei a procurar e encontrei um livro de Brian Godawa chamado Cinema e Fé Cristã. E lá o Godawa fez uma alusão ao Francis Schaeffer. A partir daí eu passei a conhecer o pensamento do Francis Schaeffer. Do Francis Schaeffer eu vim a conhecer pesquisando o Labri, e principalmente o Labri no Brasil, e aí conheci a figura do pastor Guilherme de Carvalho. E com as palestras do pastor Guilherme de Carvalho, eu passei a conhecer o pensamento do neocalvinismo holandês, as figuras de Abraham Kuyper e principalmente aqui do Doivert. E aí passei a pesquisar sobre o Doivert e atualmente estou analisando aqui esse livro do Josué Reichel, chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Herman Doivert. E no caso aqui estamos lendo algumas páginas, alguns parágrafos, não lemos todo o livro. Quem se interessar, puder adquirir o livro, eu recomendo. É um excelente livro de introdução. Estamos lendo aqui apenas algumas páginas, justamente por isso, por ser um livro muito interessante no sentido introdutório. Essa parte introdutória está se tratando acerca do fenômeno da modernidade. Eu lembro que no canal, nosso canal de Filosofia e Fé Cristã, temos inúmeros áudios sobre a modernidade, o período pré-moderno, ainda sobre a figura ali de Tomás de Aquino, o início da Renascença, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, a figura, principalmente, muitos áudios sobre René Descartes e a formulação daquilo que é a alma do antropocentrismo, que é o cogito cartesiano. E aí a passagem, propriamente, a divisão entre teologia e filosofia, razão e fé, a divisão entre essas esferas, e propriamente o surgimento
da assim chamada ciência moderna. E aí, seguindo, no caso aqui do livro do Reichel, nós, na página 15, ele começa a falar sobre o ideal de progresso e de vários movimentos e revoluções que ocorreram na modernidade. Já tratamos um pouco também em torno dos outros canais, tomando aqui o livro dele como um guia para que possamos nos apoiar em um texto de qualidade e assim tecer comentários, sempre correlacionando com a nossa fé cristã, no sentido de mostrar em que sentido se afasta, em que sentido se aproxima da mensagem cristã da cruz, do sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. No caso aqui, vamos ler a página 15, sempre na metodologia do canal, que é fazer a leitura e posteriormente um comentário. E na página 15 ele fala sobre a Revolução Francesa, eu vou pular, quem quiser adquire o livro e lê, é muito interessante. Mas vamos aqui para o final da página 15, em que ele fala assim, na dimensão econômica, a Revolução Industrial. Então, a metodologia do canal é essa, é ler, e aí eu vou comentando, eu vou fazendo as paradas, as pausas, entonação de voz, os momentos de silêncio, para que possa-se perceber em que o texto e o meu comentário. Então vamos lá, no final da página 15 ele diz assim, parece então que falar em modernidade não é falar de um único aspecto ou de uma característica definidora, respeitar uma série de transformações em todas as esferas e ordens da vida social. Todavia, como bem aponta Kumar, será que é realmente possível pensar no mundo moderno sem considerar que o mundo moderno é industrial? Se fosse necessário pensar em outra imagem do mundo moderno, imaginar-se-ia numa fábrica mecanizada, com a máquina a vapor funcionando constantemente. A emergência do mundo moderno é a emergência propriamente da técnica, que no mundo grego era chamada de tekné, mas ainda em um sentido propriamente especulativo. E é nesse sentido que Aristóteles propriamente considera, por exemplo, a arte poética enquanto uma tekné, enquanto um fazer que é sobremodo especulativo, não é? Mesmo a dimensão da prática no mundo grego, ela é sempre uma dimensão que é profundamente teorizada, mas não no mundo moderno, principalmente no mundo moderno industrial. O mundo moderno industrial ele é basicamente a dimensão de um mundo em que a tecne dos gregos, a tecne do mundo antigo, ela se torna uma técnica a serviço da ciência, da emergente ciência moderna. E a ciência moderna é aquela que não mais se baseia propriamente em uma teoria que é de base dedutiva, ou seja, eu tenho uma lei geral e a partir dela eu deduzo as verdades. Então se parte propriamente da lógica para o propriamente material, mas é o contrário, eu parto do material para o propriamente especulativo, para uma teoria mais geral, que é um fenômeno que pode ser dito a grosso modo, ele pode ser bem tematizado, mas a grosso modo, para podermos continuar aqui a reflexão, o indutivismo. Então, nesse sentido, emerge a ciência moderna e é claramente o sentido em que podemos aqui anotar que uma passagem, por exemplo, do órgão de Aristóteles para o assim chamado novo órgão de Francis Bacon, que vai dar justamente os moldes mais fundamentais do que viria a ser a ciência moderna. Ou, tratando propriamente de outro pensador, no caso de Galileu, que vai indicar que Aristóteles falou sobre o cosmos e escreveu tomos e mais tomos acerca disso, mas que ele, Galileu, apenas pegou um telescópio e olhou e viu tudo aquilo que tudo aquilo que Aristóteles havia falado. Ou seja, é o fenômeno da observação empírica e da observação empírica através de um maquinário específico. Esse é propriamente o mundo moderno, né? Então se surgem a partir da ciência tecnologias muito específicas que vão configurar esse mundo moderno. Entre elas, a principal é propriamente a eletricidade
nós vivemos em sociedades que só são como são por conta da eletricidade e que não seriam sem tal. Também os vários elementos aqui da Revolução Industrial, como por exemplo o domínio, e aqui lembrando Francis Bacon novamente, a dimensão do sapere aude, saber é poder, né? Ou seja, se eu domino uma técnica científica e a transformo em uma tecnologia, eu passo a dominar aspectos da realidade. Isso, por exemplo, ocorre muito bem com o vapor, que deu origem propriamente aos barcos a vapor, propriamente os sistemas ferroviários e que aumentaram, tornaram mais velozes a transmissão, a comunicação e a disposição de fazer fluir os diversos mercados, mudando as diversas dimensões econômicas globais, né? O vapor, por exemplo, que principalmente no sentido do maquinário ferroviário, do trem propriamente, dá uma noção muito grande. Isso foi percebido pelos artistas, por exemplo, Van Gogh, para citar apenas um exemplo, enquanto uma dimensão de aceleração da realidade. A modernidade ela traz essa aceleração da realidade. O próprio Josué Reichel já havia falado aqui, numa dimensão de que a modernidade ela muda a dimensão do tempo. O tempo antes ele ainda seguia um pouco o padrão grego, que era um tempo cíclico. Agora não. Esse tempo é o tempo do agente histórico. Então, continuando aqui, já seguindo um pouco, na página 16 já, eu vou ler aqui o texto, é com a Revolução Industrial do século XVIII, na Grã-Bretanha, que a modernidade recebe sua dimensão material. Como definir essa revolução? Para o historiador marxista Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte: a Revolução Industrial é a multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Ela traz consigo um novo modelo econômico, um novo modo de organizar a produção, que é o capitalismo, definido por Giddens, lembrando Marx, como um sistema de produção de mercadorias, centrado na relação entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem posse de propriedade. Esta relação formando o eixo principal de um sistema de classes. Bom, essa é uma visão materialista dentro do materialismo histórico dialético, em que visa justamente entender esse momento. É uma visão forte, é uma visão que predomina hoje nas universidades brasileiras, mas não é a única visão, né? É uma visão que parte da noção em que há uma distorção no sentido da consciência entre a natureza e a praxis do agir humano, e aqui pode-se falar enquanto uma natureza humana e também enquanto a praxis desse agir humano, ou seja, a ação desse agir humano, em que elas estão dissociadas. Não existe aqui dentro do materialismo histórico dialético uma noção de uma natureza humana. Essa natureza humana ela é formada numa visão histórica, no meu modo de entender, marcada sobremodo pelo sofrimento e pelo medo, né? Medo é justamente do que o Marx indica. E aqui não estou propriamente concordando com essa visão, mas dando uma explicação crítica acerca dela. Medo propriamente, quando Marx diz que o proletariado, aliás, o proletariado não, desculpe, o burguês, e sobremodo o burguês industrial, é aquele que detém os meios de produção. Ele detém o maquinário, ele detém a indústria, detém os meios de produção, mas ele não é capaz, utilizando uma expressão popular, de se virar sozinho, né? E isso gera medo, porque ele não tem como movimentar a grande estrutura, a grande máquina. Ele precisaria dos braços, da força de trabalho, do proletariado, que passa também por uma dimensão de sofrimento e também de medo, no sentido de que ele não detém os meios de produção, ele tem somente a sua força de trabalho. E aí se gera uma história baseada no contexto do sofrimento e no contexto propriamente
da emergência da contradição, né? Em uma guerra constante, aqui propriamente lembrando o, o, a ligação que o Karl Marx tinha com Heráclito de Éfeso, lá no mundo grego, em que para Heráclito de Éfeso tudo estava em constante luta, tudo estava em constante movimento, até propriamente a figura do fogo em Heráclito de Éfeso, que é retomada aqui em Karl Marx, enquanto a dimensão do fogo como um dos principais agentes no processo industrial. O processo industrial não existe se não for a partir da figura do fogo. E o fogo que movimenta a dissociação molecular, as mais diversas, para que a matéria possa ser moldada enquanto os produtos, os bens de consumo, que vão movimentar propriamente o mercado. Então, nesse sentido, é uma história muito marcada então pelo sofrimento da luta de classes. Basicamente, eu acredito que há outras formas de se entender a história. Em diversos momentos da história, nós percebemos propriamente que muito mais forte do que essa luta de classes foi propriamente as atividades filantrópicas das diversas igrejas cristãs, denominações, sobremodo protestantes, que movimentaram a situação de sofrimento buscando o seu fim no sentido da caridade. A caridade, então, é um elemento que muitas vezes é desmerecido dentro de uma leitura da história, quer dizer, você lê a história a partir da compaixão, a partir da caridade, em que muitas vezes foi realmente o que salvou países, nações, no sentido da transferência por atos de bondade, que existem sim. Às vezes a gente tende a ler, e eu acredito que essa leitura marxista, ela traz muito essa noção de que a história é muito triste, é uma luta de classes, e aqui de modo algum acredito estar sendo ingênuo ao dizer que a caridade é um elemento sim a ser lido, a ler a história propriamente, né? Muito bem, continuando o texto aqui, lembrando que essa leitura que estou fazendo aqui da, da história e uma leitura crítica do marxismo não é propriamente a do autor. Nós sempre buscamos aqui tomar o texto como guia, como base, mas a nossa leitura muitas vezes difere da leitura. O autor aqui simplesmente citou, dentro do processo industrial, a dimensão do materialismo histórico dialético. A reflexão em torno disso é unicamente vinda de minha parte, né? Não é difere, isso aqui basta ler o texto para ver. Mas então, continuando então o texto, ele vai dizer, no texto aqui do Reich, ainda na página 16, esse processo de industrialização, advindo com a Revolução Industrial, estaria ligado ao desenvolvimento da tecnologia, avanço da ciência que impulsionava a modernidade. De igual modo, o ideal de progresso era partícipe do desenvolvimento desse novo sistema econômico, da crença de que se alcançaria maior desenvolvimento nessas novas bases produtivas. Sobre essa noção, Polanyi, outro autor, observa que, animada por uma fé emocional na espontaneidade, a atitude de senso comum em relação à mudança é substituída por uma pronta aceitação mística das consequências sociais do progresso econômico, quaisquer que elas fossem. E aí continua aqui o autor. Além de ter dado sua dimensão material à modernidade, o processo de industrialização também se destaca pelo fato de ter feito do Ocidente uma civilização mundial. É inegável que o sistema de produção nascido com a Revolução Industrial se tornou um sistema econômico mundial, que tem por característica revolucionar constantemente os meios de produção. Por esse motivo, pode-se enxergar um mundo pré-industrial e outro mundo emergido depois da indústria. Eu tinha um professor na faculdade, na época da graduação, professor marxista, e ele falava muito, citando aí, dentro do contexto do materialismo histórico dialético, que a Índia, por exemplo, ela era uma sociedade milenar em sua divisão por castas, mas que bastou chegar lá o capitalismo e em 10 anos a coisa toda foi
aniquilada, quer dizer, as tradições, a religião, no caso lá a religião budista, né? É, as dimensões de castas, e, e sinceramente eu não concordo com ele. É óbvio que o capitalismo ele deu uma nova feição à Índia, por exemplo, para citar o exemplo que ele citou. Mas o sistema de castas não acabou. Ele apenas se transformou, ele obteve matizes, outras, talvez em certo sentido se tornando mais cultural. Eu já assisti documentários em que existem indústrias, empresas na Índia que oferecem o serviço de formatar o casamento das pessoas em termos da antiga tradição budista, em termos das antigas tradições das castas. Ou seja, as pessoas que estão casando propriamente talvez não tenham mais uma vinculação direta, ou isso tenha se tornado em termos mais culturais, sociais, naquilo que talvez nós pudéssemos chamar, talvez, de uma religião laica ou de uma religião ateia. Talvez. Aqui haveria, se não é o caso aqui, senão perderíamos muito tempo. Mas o caso é que ainda continua a dimensão, mesmo que um pouco dissociada do seu original, mas ainda continua a dimensão de castas. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo isso é muito comum, todo respeito aqui aos professores dessa área, mas é muito comum a professores dessa área do materialismo histórico dialético, que sobremodo estudo Karl Marx, essa tendência de achar que o Marx fez a leitura da história, que não existe nenhum outro tipo de leitura da história a não ser a leitura dele. Não, existem outros tipos de leitura, existem sobremodo isso, essa noção de que há uma emergência ainda, quer dizer, a religião, e aqui falando das várias, dentro do campo das ciências da religião, as religiões propriamente não morreram. Elas se transformam, elas adquirem novas matizes, elas fluem por novos afluentes do rio da religião, digamos assim, né? Mas continuando aqui o texto do Reichel, ele vai dizer assim, nesse sentido, Kumar, que é o autor que ele já tinha citado, né? Lembra que, e aí vem aqui a citação desse autor chamado Kumar, se os exércitos de Napoleão levaram as ideias da Revolução Francesa a toda a Europa, as marinhas de guerra britânica e francesas levaram a mensagem da Revolução Industrial a todo mundo. A mensagem era simples. Em nossos tempos, tempos modernos, só há uma maneira de sobreviver: industrializar-se. Modernizar era industrializar. Lembremos que isso aqui aconteceu com o Japão, né? O Japão viveu em um período extremamente feudal, por muito tempo, por muitos séculos, fechado, né? Ele expulsou, inclusive a um determinado momento, os missionários católicos que para lá foram, não é? Uma clara negativa do cristianismo, sobremodo do cristianismo romano, católico, e ficou fechado por muitos séculos, mas depois navios aportaram lá, trazendo essa mensagem do mundo moderno, do mundo industrializado. E o Japão rapidamente comprou essa ideia, isso foi no final do século XIX, e em um século apenas, o século XX, o Japão se tornou uma das maiores potências industriais do mundo. Então, realmente, há muito poder em termos do capitalismo, em termos da industrialização, em termos desses elementos da modernidade. Mas devemos ter cuidado em tomar isso como uma leitura única. Para finalizar o áudio aqui de hoje, vamos ler aqui um último é, parágrafo. Diz assim o autor: seja o sistema capitalista louvado e apreciado, como foi pelos liberais do século XIX, ou mesmo pelos neoliberais do século XX, seja ele criticado como o foi duramente por teorias como Karl Marx no século XIX, chegando a ser chamado de moinho satânico por Karl Polanyi. Ele é, inegavelmente, um sistema que se desenvolveu com a modernidade. Assim sendo, ganhou um escopo mundial, tornando a economia moderna uma economia completamente globalizada, impossível de ser pensada fora de um quadro global. Bom, esse foi o áudio de hoje, vamos ficando por aqui. Se Deus assim o permitir, continuaremos ainda. Essa parte ela diz respeito, ainda não está propriamente entrando aqui no pensamento do Doevert,
mas propriamente sim no sentido em que mostra aquilo a que Doivert se propõe pensar. Sempre trazemos aqui a imagem de que no livro Antigo Testamento, livro de Gênesis, quando José é alçado aos mais altos graus administrativos, governamentais do Egito daquela época, quer dizer, ele estava apenas abaixo de Faraó, ele é obrigado a entrar em contato com aquele mundo, com aquela cultura específica e a se movimentar enquanto cristão. Séculos adiante, a mesma coisa aconteceu com Daniel na Babilônia. E assim, ao longo de toda a história, chegando até nós, e nós cristãos então temos essa necessidade e essa temos que clamar a Deus que nos dê a perspicácia de percebermos aonde estamos pisando. Onde estamos pisando? Estamos pisando num mundo moderno, que já é dito por alguns enquanto um mundo pós-moderno. Eu prefiro utilizar aqui, como há um áudio aqui, modernidade de borda, hipermodernidade, ou até mesmo uma modernidade inflamada, já com pus, no sentido de que é como se esse elemento, principalmente o elemento do código cartesiano, o elemento propriamente da plena individualidade, o elemento do conhecimento partir do homem finito que se arvora, no meu modo de entender, arrogantemente, vaidosamente, a dar conta do real e dar conta do absoluto, e a ele próprio ditar quem seja Deus, no sentido das suas concepções, quer dizer, esse mundo eu acredito que ainda existe, não estamos propriamente, no meu modo de entender, numa pós-modernidade, mas é uma modernidade que já se encontra doente, uma modernidade que já mostra sinais de cansaço e de doença propriamente. Então vamos ficando por aqui por hoje. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.